Amiga na Educação. Seja bem-vindo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora do 4º ano de Língua Portuguesa. Esse ano nós vamos começar o nosso primeiro bimestre trabalhando com essa apostila aqui, o Plano de Estudo Tutorado, volume 1 de 2021. Então preste atenção porque é uma apostila nova. Nós teremos 6 aulas. A primeira aula, a aula de hoje, é sobre a classificação de palavras quanto ao número de sílabas e ela corresponde na sua apostila à primeira semana de atividades. Na segunda aula, nós vamos trabalhar as informações explícitas e implícitas em um texto. Isso corresponde à segunda semana da sua apostila. Na terceira aula, nós faremos a inferência de sentido das palavras. Às vezes a gente não sabe o que significa uma palavra, mas é capaz de inferir pelo contexto onde ela se apresenta. Isso é uma continuação da segunda semana da sua apostila. Na quarta aula, nós vamos estudar o gênero textual poema, que corresponde à terceira semana. Na quinta aula, nós vamos estudar os dígrafos LH, NH e CH, que são uma continuação da terceira semana. E na nossa sexta aula, na nossa última aula do bimestre, nós vamos trabalhar o gênero textual notícia, que corresponde à última semana, quarta semana da sua apostila. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. É uma aula do primeiro bimestre para o 4º ano. Primeiro, vamos entender o que é uma sílaba. A sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados em uma única emissão sonora. E aí você diz assim, eu sei, ba, be, bi, bo, bu, ma, me, mi, mo, mu, da, de, di, do, du. É só eu pegar uma consoante e uma vogal que eu formo uma sílaba. E vamos com calma. Sim, ba, be, bi, bo e bu são sílabas, mas as sílabas não são só isso. Quer ver um exemplo? Olha só essa palavra. A palavra avestruz tem 3 sílabas. A-vez-truz. Quer ver só? A-vez-truz. Aqui, a primeira sílaba foi formada somente por uma vogal. A segunda sílaba foi formada assim, consoante, vogal, consoante. A terceira foi consoante, consoante, vogal e consoante. São arranjos bem diferentes de sílabas em uma só palavra. Vamos ver outras palavras que trazem sílabas com estruturas diferentes. Por exemplo, arte. Arte. A gente tem uma sílaba que começa com vogal e termina com consoante. E uma sílaba que começa com consoante e termina com vogal. Eu errei aqui, eu repeti a vogal. E não era essa a intenção. Arte. Consoante, vogal. Prova. Vá. Nós temos consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Na palavra guerra. Guerra. Nós temos consoante, vogal, vogal, consoante. E consoante, vogal. E na palavra mangueira. Mangueira.
eu tenho consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, vogal e consoante, vogal. Viu só quantas formas diferentes a gente tem para formar uma sílaba? Bom, agora que nós já sabemos o que é sílaba, vamos entender essa história de classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Existem palavras com números variados de sílabas, mas existem apenas 4 classificações. Então, veja só, nós temos palavras pequenininhas, como a palavra pé. E temos palavras bem maiores, como a palavra eletro, encefalograma, que é um exame que nós realizamos, um exame médico que a gente faz. Veja, pé tem apenas uma sílaba, enquanto eletroencefalograma, vamos ver, eletro, encefalograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Viu só? Mas a gente tem apenas 4 classificações. Vamos ver essas classificações para a gente entender direitinho a matéria. Existem palavras que são monossílabas. Por exemplo, a palavra mel. Você quer ver exemplos de outras palavras monossílabas? Nós temos a palavra mão, mar, pão, céu, seu, sol, sal, par, lar, eu, meu, é, só. Veja só, o é aqui, por exemplo, é um verbo relacionado a ser. E ele é formado apenas por uma letra. Monociclo. Por que a professora pôs essa palavra aqui? Veja só. Mono refere-se a apenas um. Assim como monociclo quer dizer que a bicicleta do palhaço só tem uma roda, monossílaba significa que aquela palavra tem apenas uma sílaba. A gente também tem, por exemplo, a palavra monocromático, que é daquilo que tem apenas uma cor. Vamos ver agora as palavras dissílabas. Aqui a gente tem 2 ilustrações. A palavra porco e a palavra olhos. Olha que curioso a palavra olhos. Ela tem 2 sílabas. Uma das sílabas é formada apenas de uma letra e a outra de 4 letras. Mas, ainda assim, são 2 sílabas. Nós temos vários exemplos de palavras de sílabas, como bala, era, fica e qualquer outra palavra que tenha 2 sílabas. Palavras trissílabas. Aqui a gente tem as ilustrações da girafa, o gorila
Caderno é outra palavra. Filhote. São todas palavras trissílabas, porque tem 3 sílabas. Olha só uma palavra para te ajudar a lembrar por que trissílaba tem 3 sílabas. Quem é que já ouviu falar assim? Tricampeão. Ah, o meu time foi tricampeão, meu amigo foi tricampeão. Tricampeão é alguém que foi campeão 3 vezes. Então, o tricampeão é quem foi campeão 3 vezes, a palavra trissílaba é aquela que tem 3 sílabas. Palavras polissílabas. Ah, professora, eu sei. Se monossílaba foi 1, dissílaba foi 2, trissílaba foi 3, polissílabas são 4. Calma aí, não é bem assim. Lembra lá no início da nossa conversa, quando a gente disse que só tem 4 classificações? Então, as palavras polissílabas são sim as que têm 4 sílabas, mas também tem outras palavras, aquelas que têm mais. Então, veja só, aqui na nossa ilustração nós temos elefante. Elefante. Nós temos outras palavras como enfermeira, palavras como a gente disse no início, eletroencefalograma, e a palavra inconstitucional, inconstitucional. Veja só, tem mais do que 4 sílabas e por isso ela é polissílaba. As palavras polissílabas, então, têm 4 ou mais sílabas. O prefixo poli, esse pedacinho poli da palavra, não significa 4, não é tetrassílaba nem quadrissílaba, é polissílaba. Isso significa muitos. Ou seja, muitas sílabas. A gente tem religiões que acreditam em vários deuses, elas são politeístas. Ou seja, muito. Então, monossílaba é a palavra que tem uma sílaba. Dissílaba, 2. Sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Na atividade dessa semana, você vai separar palavras de acordo com o número de sílabas e também vai contar as letras e as sílabas de algumas palavras. Na aula de hoje, você aprendeu o que é uma sílaba, você viu que as sílabas podem ter estruturas diferentes, relacionando, fazendo arranjos diferentes entre vogais e consoantes. Você também viu que as palavras podem ter número de sílabas diferentes e que esse número de sílabas vai mudar a classificação da palavra. Então, as palavras que têm apenas uma sílaba são palavras monossílabas. Mono refere-se a 1. As palavras de sílabas são palavras que têm 2 sílabas. As palavras
trissílabas. São palavras que têm 3 sílabas. O tri que vem antes de trissílaba refere-se a 3, como, por exemplo, na palavra tricampeão, aquele time que ganhou 3 vezes. E que polissílaba é a palavra que tem 4 ou mais sílabas. Não apenas 4, mas 4 ou mais. Assim como, por exemplo, a palavra poliesportivo, que é um ginásio onde você pode praticar vários esportes. Então, o poli está indicando muitos. A palavra polissacarídeos, que é algo formado por vários monossacarídeos, é o carboidrato que a gente come. Mas o poli está mostrando que são muitos, assim como polissílabas são muitas sílabas. Ok? Nós aprendemos então essa classificação. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o que são informações explícitas e implícitas em um texto. Mais do que estudar, nós vamos aprender a identificá-las. Você já ouviu um adulto falando que é preciso saber ler as entrelinhas? Saber ler aquilo que não está escrito. Isso é muito importante para a nossa vida, para que nós entendamos bem aquilo que a gente lê, as informações que chegam até nós. Num tempo em que a gente tem fake news, por exemplo, é muito importante saber ler as entrelinhas. Para você se preparar para a nossa próxima aula, é importante que você leia muito. Procure ler diversos tipos de gêneros textuais. Leia notícias, contos, fábulas, poemas, tudo o que possa enriquecer o seu repertório. Leia com atenção. Quando você estiver lendo, pense em quem escreveu esse texto, para que escreveu esse texto, para quem escreveu esse texto. Assim, você já vai ter uma boa noção do que está por trás das linhas, por trás do texto. Você vai ter uma boa ideia do que está implícito. E saber ler o que está explícito também é muito importante. Então, volte às informações do texto e veja o que faz sentido e o que não faz. Obrigada pela sua atenção. Eu espero você na próxima aula. Até lá!